E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Fique em Casa Aprendendo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Celso Ramos. Nós vamos para mais uma aula de Biologia. E nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre estruturas básicas e funcionamento dos tecidos, agora a parte 8, tá? Então, pessoal, nessa aula nós falaremos sobre plaquetas ou trombócitos, né? Falaremos sobre a importância da coagulação sanguínea. Vamos entender quais são os eventos bioquímicos que ocorrem ali durante o processo de coagulação. Que reações químicas são essas, né? Falaremos sobre a importância do cálcio para a coagulação. Gente, o cálcio é altamente importante, eu já vou adiantando aqui para vocês. E vamos falar de uma doença chamada hemofilia, tá? Que é uma doença relacionada com o processo de coagulação sanguínea, ok? Bem, primeira coisa, este processo de coagulação sanguínea, ele é muito importante, até mesmo para que a gente possa conseguir promover o que a gente chama de estancamento, né? Estancamento nada mais, nada menos é do que um resultado da coagulação. Todo mundo já em casa, fazendo alguma atividade física, terminou cortando o dedo, né? Perdendo sangue, e aí, de repente, você coloca ali um curativo, algum tipo de coisa para poder tentar segurar aquele sangue. Depois, quando passa um tempo que você tira aquele curativo, não está mais sangrando. Então, quer dizer que aconteceu um processo de coagulação sanguínea. O sangue ele tem um processo para que você não perca sangue facilmente. Já pensou se você se corta e começa a jorrar sangue infinitamente? Aí você morreria. Então, por isso que é importante o processo de coagulação sanguínea. E um dos agentes responsáveis por esse processo são as plaquetas ou trombócitos. Gente, o que seriam plaquetas ou trombócitos, né? O termo trombócito vem da palavra grega trombos, que quer dizer coágulo, ok? Na verdade, as plaquetas ou trombócitos, elas não são células, como muitas pessoas, de maneira errônea, possam achar. Na verdade, as plaquetas elas são fragmentos de células, pedacinhos de células. Esses fragmentos são muito importantes, são fragmentos citoplasmáticos. O tamanho desses fragmentos ele gira em torno de 2 a 4 micrômetros. Esse termo aqui, micrômetro, ele é especificado como 0,002 ou 0,004 milímetros, né? 2 micrômetros é a mesma coisa que 0,002 milímetros. E 4 micrômetros é a mesma coisa que 0,004 milímetros. Ou seja, são fragmentos muito pequenos que só podem ser vistos só por meio do microscópio, ok? E esses fragmentos eles são originados da medula óssea vermelha a partir de células que a gente chama de megacariócitos, né? É uma célula grande, muito grande, esses megacariócitos. O número normal de plaquetas no indivíduo é de cerca de 300 mil por milímetro cúbico. Então, quando você faz ali um exame de sangue, né, para saber a quantidade de plaquetas, se tiver abaixo disso aqui, então você pode ter um problema de coagulação sanguínea. Pessoas hemofílicas, né, que têm problemas de coagulação sanguínea, devem estar constantemente fazendo exames como esse para saber se realmente a quantidade de plaquetas está correta. Não apenas na questão de coagulação sanguínea, mas outras doenças como hemorragias recorrentes, as pessoas que são hemofílicas, nós vamos ver mais adiante, elas podem ter sangramentos até mesmo nas articulações, ok? Então, essa daqui é a origem e formação das plaquetas. Lembrando que elas são originadas a partir de uma célula-tronco multipotente. Aí você me pergunta, o que é isso, professor? Uma célula-tronco é uma célula que se transforma em outra. Ela se diferencia em outra célula, ok? Por que ela é multipotente? É uma célula que consegue se transformar em qualquer tipo celular sanguíneo,
ok? Ela se transforma em qualquer tipo celular do sangue. Então, essa célula-tronco, ela se diferencia numa outra célula que a gente chama de progenitor mieloide. Progenitor mieloide. Esse progenitor mieloide, ele está localizado principalmente na medula óssea vermelha. Para quem não lembra, medula óssea vermelha é um tecido que nós encontramos na parte esponjosa dos nossos ossos. Né? Você está ali comendo o ossinho da galinha, na ponta do osso, é aquela parte esponjosa, no interior daquela parte esponjosa, você encontra a medula óssea. Nós temos essa medula óssea localizada principalmente nas nossas epífises. O que é epífise, professor? Imagina que isso aqui é um osso. Né? O que é a epífise? A epífise é a ponta do osso, ok? O meio do osso é a diáfise. Diáfise fica no meio do osso. Epífise é a ponta do osso. Pode ser a epífise de um lado ou do outro, ok? Nas epífises, nós encontramos a medula óssea vermelha. E lá na medula óssea vermelha encontramos células que podem formar outros tipos de células sanguíneas. Aí, nesse caso, é a célula, é o progenitor mieloide. Aí ele consegue se diferenciar nessa célula aqui, que a gente chama de quê? Megacariócito. O megacariócito, ele forma fragmentos. Esses fragmentos é o que a gente chama de trombócito ou plaqueta. Olha aqui eles localizados aqui, ó. Está localizado na medula óssea vermelha, tá? Observe que o megacariócito, ele emite projeções do seu citoplasma para o interior de vasos sanguíneos. Aqui é um vaso sanguíneo. Observe que aqui está passando hemácias, está passando leucócitos, e as projeções do megacariócito está entrando aqui no vaso sanguíneo. Observe que ela está formando pedacinhos, fragmentos. Esses fragmentos são as plaquetas. Aí você me pergunta, como é que elas vão funcionar, professor, no processo de coagulação? Bem, primeira coisa, a coagulação sanguínea é uma sequência complexa de reações químicas que resultam na formação de um coágulo de fibrina. Um coágulo de fibrina. Fibrina é uma proteína, certo? Ela vai formar um coágulo. É uma parte importante da hemostasia. O que é hemostasia? Hemostasia é o cessamento da perda de sangue de um vaso danificado. Pessoal, muito importante isso aqui para vocês. Não confunda hemostasia com homeostasia. Não é a mesma coisa. Hemostasia é a capacidade que o nosso organismo tem de promover a coagulação, ou seja, de cessar o sangramento durante uma perca por meio de um ferimento. Hemostasia é isso. Agora, homeostasia é a capacidade que o nosso organismo tem de manter constante algumas funções. Por exemplo, temperatura. Se você vai para um local mais frio, o seu corpo ele vai começar a tremer para poder elevar a temperatura e manter sempre constante em torno de 36 graus. Ou seja, homeostasia é a capacidade que o nosso organismo tem de manter constante algumas funções, como temperatura, né, quantidade de determinados tipos de células. Por exemplo, se você tiver poucas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, o seu corpo ele vai tentar produzir mais hemácias para manter constante. Isso é homeostasia, é manter constante determinadas funções do organismo, que é diferente de hemostasia, ok? Hemostasia é o cessamento da perda de sangue. Muito importante isso aqui, por isso que eu repeti várias vezes aqui para poder vocês entenderem, tá? Agora, quais são os eventos que ocorrem durante o processo de coagulação? Esses são os eventos, pessoal. Vamos lá. Imagine que você sofre um corte no seu dedo, por exemplo. Esse corte é um estímulo. Esse estímulo aqui, olha só, ele promove uma lesão no tecido. Essa lesão, né, ela vai fazer com que
os tecidos, como o tecido conjuntivo, que foram lesionados, exponha algumas proteínas reticulares, né? Essas proteínas, elas estão ali em contato com a corrente sanguínea. Então, imagina, o vaso sanguíneo está passando num determinado tecido que sofreu uma lesão. Aí, o que vai acontecer? As plaquetas que estão ali passando naquela região, elas vão entrar em contato com as fibras reticulares do tecido que foi lesionado, ok? Aí ela se prende. Aí o que vai acontecer? Essas plaquetas, elas vão produzir uma proteína, né, chamada tromboplastina. Essa tromboplastina aqui, que é uma enzima, juntamente com o cálcio, com os íons de cálcio, elas vão promover uma reação onde vai transformar uma outra enzima, né, chamada protrombina, ela vai ser convertida em trombina. Isso aqui é uma cascata de reações. Aí, essa trombina, ela vai promover aqui uma ação sobre uma outra proteína que a gente chama de fibrinogênio. A trombina, ela vai fazer com que o fibrinogênio se transforme em uma fibrina. Pergunto, o que é a fibrina? Fibrina é como se fosse uma teia de aranha lá na corrente sanguínea. Uma teia que vai se formar em torno do ferimento. Essa teiazinha de fibrina, ela vai prender as hemácias que estão passando. As hemácias que são os glóbulos vermelhos. Aí, nesse processo, forma um coágulo que vai tampar a região que está acontecendo o sangramento. Que nessa figura aqui que nós estamos vendo, ó, eu tenho aqui um vaso sanguíneo. Aqui tem uma lesão que abriu, cortou esse vaso, certo? Nesse processo, as plaquetas que estavam passando, elas se prenderam aqui nas paredes desse vaso. Aí elas liberaram essa enzima aqui, ó, a tromboplastina. Essa tromboplastina se ligou ao cálcio. Aí ela converteu uma outra enzima, que é chamada de protrombina, foi convertida em trombina. A trombina, ela vai fazer com que o fibrinogênio seja convertido em fibrina e vai formar uma rede. Essa redezinha aqui, ó, a fibrina, ela vai se prender com plaquetas e com hemácias. E isso faz com que o local que está o sangramento seja tampado, ok? Essa foi a cascata de reação química. Por que é uma cascata, gente? Porque, ó, aqui é uma reação química que gerou um produto. Esse produto gerou uma outra reação química, que também foi formando outra reação e outra reação. Então, é reação em cadeia. E no final dessa cadeia, ocorreu a formação de um coágulo, ok? E esse coágulo é muito importante, porque senão você perderia sangue aí até morrer, né? Isso não pode. Então, nós percebemos aqui, no evento de coagulação sanguínea, que o cálcio, ele é muito importante. Se você não tem cálcio na sua alimentação, essas reações aqui de coagulação, elas não vão acontecer. Então, infelizmente, o indivíduo com baixa quantidade de cálcio no sangue, ele pode sangrar até morrer, pessoal. Algumas enzimas que participam do processo de coagulação precisam estar associadas com o cálcio para funcionar. Que nem eu mostrei para vocês aqui, ó. A tromboplastina está associada com cálcio. Não for o cálcio, ela não funciona. Se ela não funcionar, ó, a protrombina não vai formar a trombina e o resto da reação não vai acontecer. Então, o cálcio ele é importante, ok? Agora, uma outra coisa importante também, para que essa associação, né, dessas enzimas com o cálcio, para que elas aconteçam, é necessária a participação da vitamina K. A vitamina K, que nós sempre é falado, você tem que se alimentar de vitaminas, de proteínas. Tem várias vitaminas, pessoal. Não apenas a vitamina K, né? A vitamina K é muito importante para esse processo de coagulação sanguínea, ok? Os principais alimentos ricos em vitamina K são vegetais verdes, como brócolis, couve-flor, agrião.
a rúcula, tá? O repolho, alface, espinafre. Então, são alimentos que têm esse tipo de vitamina aqui, são muito importantes para que sem a vitamina K, pessoal, o processo de absorção do cálcio ele vai ser dificultado, ok? Além disso, ela também pode ser encontrada em alimentos como nabo, azeite, abacate, ovo, o fígado. Então, vitamina K é essencial para a nossa alimentação. Esses são alguns alimentos que nós podemos encontrar a vitamina K. Olha só, encontramos aqui, ó, ovo de galinha. O ovo inteiro, ele possui cerca de 50 microgramas de vitamina K, né? Pepino cru, nós temos aí 5 microgramas de vitamina K. A cenoura crua, né? Nós temos aqui 13 microgramas de vitamina K. Nós temos aqui a couve crua, com 275 microgramas. Observa que a quantidade está sendo expressa em microgramas. Ou seja, é uma quantidade muito pequena. Cada alimento tem uma quantidade pequena de vitamina. As vitaminas elas são moléculas que devem ser consumidas em pequena quantidade, tá? Não pode ter nem pouco nem muito. A falta dessas vitaminas causa o que a gente chama de avitaminose, né? Essas avitaminoses são doenças provocadas por essas falta de vitamina. Vou dar um exemplo para vocês, a falta de vitamina C, por exemplo, que é o ácido ascórbico. Ácido ascórbico, né? O nome da vitamina C é esse. Então, a falta dessa vitamina, no caso do ácido ascórbico, causa uma doença chamada escorbuto. Escorbuto. Então, tem várias doenças. E aí, no caso da vitamina K, ela pode gerar uma dessas doenças, né? Como, por exemplo, aqui, ó, nós temos a hemofilia, que é uma doença relacionada com a coagulação sanguínea, tá, pessoal? Então, o que é a hemofilia? Bem, a hemofilia é uma doença hereditária que afeta a coagulação sanguínea, tá? Também é chamada de doença hemorrágica. Bem, essa doença, que é a hemofilia, ela seria uma incapacidade genética de produzir o fator 8 da coagulação. Lembra daquelas reações que eu falei anteriormente? Bem, aquelas reações ali, eu falei de forma bem simplificada. Para que elas ocorram, existem vários fatores de coagulação envolvidos, várias enzimas, que promovem um monte de reações químicas, certo? E um dos fatores de coagulação, que é o fator 8, nessa doença não é produzido esse tipo de proteína, né, que é o fator 8. Então, sem esse fator, ocorrem sangramentos prolongados, mesmo em pequenos ferimentos externos. Olha, se você cortar o dedo, se você for hemofílico, não fizer nada, você vai sangrar até morrer, certo? Porque não vai haver coagulação para tentar estancar o sangramento, ok? Também ocorrem hemorragias internas, principalmente nas articulações. Quem é hemofílico, infelizmente, tem esse problema, né? Como as articulações são regiões do nosso corpo que estão em constante fricção, né? Constante movimento, isso pode causar lesões. E essas lesões, infelizmente, elas podem sangrar. Se o cara for hemofílico, sangra até morrer, se o cara não fizer nada, né? A única maneira de se evitar é promover a transfusão de sangue, plasma fresco ou injeção concentrada de fatores de coagulação. Então, o cara que é hemofílico tem que estar em constante observação para poder tentar evitar qualquer tipo de situação que possa afetar a sua saúde. Ok, pessoal? Galera, essa foi a aula de hoje, né? Nós fizemos aqui um breve apanhado sobre a importância da coagulação. Espero que vocês estejam aqui na próxima aula. Aguardo vocês. Tchau, tchau.